Vamos em frente, vamos falar, chegamos à Palestina agora, vamos falar sobre o conflito Palestina-Israel. Você conversou na quarta-feira com a Ana Ama, né, professor? Mas quando foi na sexta, dia 21, teve início esse cessar-fogo, então, entre a Palestina e Israel. Foram 11 dias de combate, daí a gente fala combate, né? Mas, olha só, eu peguei os números de mortos. O Ministério da Saúde palestino falou em 243 pessoas mortas por conta dos ataques israelenses. Em Israel foram 12 pessoas. Então, a gente fala conflito, mas foi um ataque sem equilíbrio de forças ali de Israel contra a Palestina, né? E agora, o que se desenha com esse cessar-fogo? Vamos também falar sobre essa reconstrução ali de Gaza. O governo americano, inclusive, ofereceu ajuda, né? Ao presidente ali, Mahmoud Abbas, a autoridade palestina, para reconstruir. Eu quero que você fale um pouquinho sobre as perspectivas em relação à Palestina e sobre essa interferência, de certa forma, dos Estados Unidos ali ao lado da Palestina também. O que isso significa? Olha, Thalita, a minha opinião sobre Joe Biden, eu já dei, você conhece, ele está destinado a ser chefe do império, ele está destinado a ser o malvado mundial, para fazer valer as opiniões do establishment, né? Do status quo ali, da classe dominante, né? Que alguns chamam de Estado profundo, né? Então ele está destinado a isso. A origem dele são aqueles movimentos dos direitos civis da década de 60, os direitos humanos na época do governo Carter, ele começa a ser senador, atuar na vida política, né? Ele é católico, né? Só teve um católico antes dele, e não é simplesmente ser católico, é ser católico sob um papado de Francisco, que é um papa muito progressista, que assinou 4 anos atrás um decreto reconhecendo a Palestina como Estado da Palestina e não como... Os Estados Unidos defendem 2 Estados, defende a existência do Estado da Palestina, mas não o reconhece como Estado, né? O Brasil, o presidente Lula, foi o primeiro, dia 10 de dezembro de 2010, últimos 20 dias do segundo governo de Lula, ele assinou um decreto, esse que está no vídeo, Mahmoud Abbas, esteve em Brasília, agradecendo o presidente Lula por ele ter reconhecido, e depois que Lula fez isso, todos os países da América Latina reconheceram a Palestina. São 116 países que reconhecem a Palestina como Estado, portanto, o status dos seus embaixadores nestes países é de embaixador, né? Dos Estados Unidos, não. A autoridade palestina em Washington tem o escritório, mas na condição de escritório de representação, não de embaixada, né? Que são níveis diferentes que reconhecidos pelos tratados internacionais lá de Genebra, da diplomacia mundial, né? Então, a situação ali, o Netanyahu torceu, mas não é bobo de dizer publicamente, nenhum chefe de Estado, quando tem eleição nos Estados Unidos, confessa publicamente sua preferência, a não ser esse aqui, que não só confessou o seu amor pelo Donald Trump, como fez campanha, mandou o filho fazer campanha, mandou o filho lá, né, com boné, bottom, etc. Tal. O Netanyahu torceu pelo Donald Trump. O Netanyahu, o Donald Trump é sionista cristão, ele apoia o sionismo, ele é anti-palestino. Né? E o Joe Biden não. Então, o inverso é verdadeiro. Joe Biden muito provavelmente não gosta do Netanyahu, porque não dá para você afirmar que um cara como o Joe Biden é um sionista. Né? Porque o Papa Francisco não é um sionista. O Papa Francisco, os papas anteriores, aquele Papa João Paulo II, né, que é o Karol Wojtyła, que é um anticomunista ferrenho, aquele Papa polonês, né? Tem foto abraçada com Yasser Arafat. Né? O Vaticano tem boas relações com a OLP, sempre teve. Né? Então eu fico imaginando, eu vi vídeos de campanha, pequenos vídeos de 1 minuto e 2, do Biden e da Kamala. Se você assistir esses vídeos, você fala, puxa, parece um cara de esquerda falando, defendendo os palestinos, o Estado da Palestina, criticando a repressão de Israel. Né? Bom, neste conflito, ele deu uma declaração, o Biden, que
seria dada pelo Donald Trump igualzinho, não mudou nada. Qual é a declaração que ele deu? Israel tem o direito de se defender. Grande coisa. Todo mundo diz isso nos Estados Unidos. Não podem dizer diferente. Não há clima no mundo para Israel ser abandonada pelos Estados Unidos, né? Bom, mas em política internacional, em qualquer política nacional ou internacional, o que vale são as atitudes práticas, né? Ele mandou agora o seu chefe de Estado lá, conversou com Netanyahu, que está em fim de governo. Provavelmente este Blinken deve ter dado um empurrãozinho no sentido para que o opositor de Netanyahu, que hoje está na mão de Yair Lapid, para ver se ele consegue formar um governo de 61 deputados para derrubar o Netanyahu. Se ele não conseguir, vão ter as quintas eleições desde abril de 2019. Então, é possível que o Blinken mande um recado ali nos bastidores, fale, olha, vamos ver se vocês formem logo um governo, né, junto aí com essa turma que é chamado bloco anti-Netanyahu. Não quer dizer que sejam progressistas, não. Esse Yair Lapid, ele lá, a imprensa israelense diz que ele é um homem de centro. Não, ele é igual o centrão daqui, é direitão. Mas é uma direita que conversa com os palestinos, né? Porque o Netanyahu, em 12 anos, a palavra paz e processos de paz não foi utilizada em Israel. Agora, quem sabe, mas ele também encontrou, são essas imagens que estão mostrando, encontrou com o Netanyahu, mas encontrou com o Mahmoud Abbas, que é o chefe, eu tive nessa mesma sala aí, nessa cadeira, quando tive em algumas visitas lá. Mas ele encontrou com o Abbas e mandou dar uma ajuda emergencial de 75 milhões de dólares, mencionando o fato que os Estados Unidos querem ajudar na reconstrução de Gaza. É uma atitude. O Trump faria a mesma coisa? Eu digo que provavelmente não faria, né? Sim. Sem dizer que quando ele toma posse, uma das primeiras medidas, em 20 de janeiro, daquelas pastas pretas que ele assinou um monte, era voltar os fundos dos Estados Unidos para a Palestina. Se não me engano, 300 milhões de dólares ao ano, porque a Palestina não sobrevive sem as doações dos Estados Unidos, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é muito ruim politicamente, mas eles não podem deixar de ajudar os palestinos, porque a Palestina é a menina dos olhos do mundo árabe, né? Eles, então, ajudam de fato, porque a Palestina não tem recurso, não tem imposto, não tem moeda própria. Até Israel repassa dinheiro pelos acordos de Oslo de 93, Israel repassa uma parte do ICMS, não sei como chama lá, dos produtos que os palestinos consomem, que são israelenses, uma parte desse ICMS, Israel dá para os palestinos. Então ele manda lá uma ajuda emergencial de 75 milhões de dólares. É pouco? É muito pouco. Ele dá para Israel 3 bi por... Ele não. Os Estados Unidos dão 3 bilhões de dólares ao ano para Israel a fundo perdido, sem prestação de conta, né? Então eu acho que outro recado que o Blinken também deixou lá é que ele espera que o processo de paz retome, e isso só pode acontecer quando um governo estável for formado, porque o Netanyahu está em final de gestão, ele está decadente. Todo mundo torce para que ele encerre os seus 12 malditos anos que ele oprimiu ainda mais os palestinos, né? Eu estou dizer que eu não tenho esperança, eu tenho esperança. Os palestinos mostraram muita força e muita garra nesses 11 dias de luta. Viu? Olha, a gente vai deixar para a próxima, para a semana que vem. Deixamos Colômbia, eleições na Síria que estão acontecendo hoje, Tibete. Vamos falar Irã também aparece aqui na lista. Vamos falar sobre tudo isso na semana que vem, então. Mas sempre um prazer conversar com você, professor. Sempre um prazer te ouvir. Na verdade, é um privilégio meu poder conversar com você. E é sempre um prazer te ouvir e aprender aqui com você, viu? Que bom que eu estou de volta para poder ter esse privilégio. Tá bom. Quem sabe a gente abre aí um segundo dia de questões internacionais, porque é muito assunto, viu? O Tibete, por exemplo, a gente poderia esclarecer muita coisa, e tem muita gente do nosso campo encantado com o Dalai Lama, né? Eu ia falar tanto mal dele, mas fica para a próxima semana. Um abraço aí, tudo de bom para você. É bom que você já deixou um spoiler para as pessoas voltarem na semana que vem. Beijo, professor Alexandre. Até semana que vem.